Namastê. Sou Mestre Aleph e vou continuar aqui o meu recado para os evangélicos. Antes de tudo, gostaria de pedir a compreensão de vocês, porque eu não tenho estúdio. Quando eu disse que voltei a gravar com o que eu tinha à mão, é verdade. Então, eu estou gravando esses vídeos todos no mesmo dia. Você, obviamente, deve ter percebido que eu mudei de ambiente e tá para cair uma chuva do caralho e tem muitos ruídos aqui, a janela sacode, então eu gostaria de pedir a vocês compreensão. Eu voltei a gravar porque era o tempo, assim como quando saí de cena no ano passado, também era o momento, né? Então eu estou fazendo as coisas conforme eu posso fazer. Então peço a compreensão de vocês e atenção ao que vou falar. Outra coisa é que eu gostaria de destacar que esse não é um canal de política, não é de direita, não é de esquerda, né? Eu não tenho pretensões políticas, nada desse tipo. Entretanto, não tem como falar de espiritualidade, principalmente quando determinados grupos ambicionam o poder político com veemência inacreditável, como é o caso dos evangélicos, sem falar de política. Os males que a devoção ao Deus do Antigo Testamento, que a obediência à lei do Antigo Testamento causam no mundo, causam às pessoas, eu já falei e continuarei falando em outros vídeos. O Brasil está debaixo de maldição porque os líderes religiosos dessa nação estão todos também debaixo de maldição, da maldição da lei. Porque está escrito no Antigo Testamento e Paulo confirma no Novo que todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. Então esse país, as instituições, a TV, os veículos de comunicação, enfim, estão debaixo de maldição e por isso tantas maldições descritas no Antigo Testamento são realidade aqui no Brasil. Essa é a questão espiritual. Mas também está dito que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que eles sejam condenáveis diante de Deus. Paulo fala isso no capítulo 3 da Epístola aos Romanos, citando o Salmo 14. Então as pessoas que estão debaixo da lei, por mais que elas desejem ser honestas, por mais que elas decantem pureza, bondade, e você que é evangélico sabe do que eu estou falando, porque deve ter sentido já na tua carne a luta quase impossível de ser vencida contra teus desejos, tuas vontades. As pessoas que estão debaixo da lei podem falar de coisas boas, de honestidade, de moralidade, mas elas vão fazer o oposto disso, porque a lei incita as paixões da carne. Então, observando o que eu já falei antes, a ambição por poder terreno, que é do Antigo Testamento, o desejo desenfreado por bens materiais, que é do Antigo Testamento, e a atitude moral, a moral decaída dessas pessoas, fruto da lei, você deve ter sempre aí no teu inconsciente, como background, o que eu já disse antes. Esses homens e essas mulheres, esses líderes, esses políticos e esses pastores estão sob a maldição da lei e por meio das suas orações, por meio de seus programas de TV, eles embrutecem o coração das pessoas e colocam o Brasil inteiro também debaixo de maldição. E você, evangélico, que está numa igreja, que dá o teu dízimo, que contribui para essa lama, ou que se diz evangélico como Edir Macedo, como R.R. Soares, Malafaia, são também evangélicos, você é participante, você é cúmplice de toda a maldade que essas pessoas têm trazido sobre o Brasil. Então essa aqui é fresquinha, para mostrar a ambição e o desmedido apetite por poder, por tomada de territórios que os evangélicos têm. Essa é fresquinha, do dia 27/12 de 2016. Vinculada no UOL. Projeto de lei quer rebatizar Estação Vila Mariana do metrô em homenagem a pastor. A Estação Vila Mariana, na linha 1 azul do metrô de São Paulo, na zona sul da capital paulista, pode ser rebatizada pela primeira vez desde sua inauguração há 43 anos.
Se um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa sair do papel, a parada ganhará uma designação em homenagem a um pastor evangélico, passando a se chamar Enéas Tonigny Vila Mariana, que é o que já aconteceu em outras estações, né, de São Paulo. Veja só. Deputado que propôs a alteração, André Soares, justificou, que é do DEM, justificou a ideia argumentando que o homenageado, um pastor batista nascido em Avaré, em 1914 e morto no ano passado, foi nos anos 1960 um dos grandes líderes do avivamento espiritual que originou a Convenção Batista Nacional. Que avivamento espiritual? O evangélico é cheio dessa. O cara tá lotando igreja, tá enchendo estádio, fala que tá acontecendo avivamento. Essa doutrina, essa ideia do avivamento, ela é norte-americana. Ela surge com Charles Finney, com Jonathan Edwards, com Wesley, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E ela nada mais é do que pessoas... né, nos Estados Unidos e Inglaterra, pessoas surpreendidas por pregações emotivas e que anunciavam um juízo imediato de Deus, levadas aos prantos e a uma conversão radical. E aqui no Brasil ela virou pretexto para todo evento megalomaníaco de pastor que não sabe onde enfiar o dinheiro. E isso teria alguma relevância? Talvez para os evangélicos. Acho que nem para os evangélicos, só para os batistas. Porque a maioria nem sabe quem é Enéas Tonigny. Ele é o fundador da Igreja Batista do Povo, ali na Vila Mariana. Quer dizer, não faz sentido, né? Você pensar em Palmeiras Barra Funda, Palmeiras, né? Porque tem o estádio do Palmeiras ali, né? Tem ok, Palmeiras Barra Funda. Corinthians e Itaquera, né? Por causa do Itaquerão. Enéas Tonigny? Soares, esse André Soares do DEM, que é filho do pastor neopentecostal Romildo Ribeiro Soares, nome lindo do R.R. Soares, conhecido na TV como missionário R.R. Soares, alega ainda que Tonigny tem especial relação com a região objeto da homenagem. E aí ele justifica a Batista do Povo na Rua Domingos de Moraes. Deixa eu fazer uma pergunta para os membros da Igreja Batista do Povo e para o André Soares. Como ficam os membros da Rap Science, religião japonesa, que tem um templo umas 10 vezes maior do que a Igreja Batista do Povo, também na Domingos de Moraes? Como ficam os muitos templos budistas que existem na Vila Mariana? Por exemplo, Heiukai, Rishokoseikai, Honmon Butsuryu, que é o budismo primordial. Descendo ali a Lins de Vasconcelos, Konkokyo e outros templos budistas ou de viés shintoísta que existe ali na Vila Mariana, que aliás é repleta de descendentes japoneses. Como é que eles ficam? Será que eles não têm relevância? Será que eles não participaram de modo mais ativo? Será que eles não foram mais úteis para a Vila Mariana do que o senhor Enéas Tonigny? Isso são os evangélicos tomando poder. Isso são os evangélicos passando por cima de todos para imprimir a marca deles e devorar o Brasil. Vamos ver aqui. Algumas pessoas se pronunciam contra, inclusive evangélicos. A Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos, responsável pelo metrô e pela CPTM, informou por meio de nota que qualquer alteração do nome das estações do metrô e da CPTM implica em gastos significativos para a substituição da comunicação visual de todas as estações e trens, mapas dos arredores, além da adaptação das estruturas de sinalização do nome da estação, que foram projetadas para atender a uma determinada quantidade de caracteres. A pasta sustenta ainda que os nomes das estações já estão consolidados e se tornaram referências da cidade, de modo que os mapas urbanos vinculados pelas mídias também precisam ser alterados, incluindo os mapas de trólebus, ônibus municipais e intermunicipais. Quer dizer, né? É uma coisa totalmente absurda, um gasto absolutamente desnecessário, né? Mas tem mais aqui, a matéria ainda diz mais. Deixa eu ver, deixa eu encontrar aqui.
Eles falam aqui sobre as mudanças de estações, né, de nomes que já aconteceram desde 2013, que estações da CPTM já mudaram de nome. E aí eles dizem até que procuraram, né, o André Soares para perguntar qual a relevância social desse projeto. Não tem relevância nenhuma, né? Deve-se imaginar o que é que está sendo planejado e deve-se imaginar, e eu gostaria muito de perguntar, se a Igreja Batista do Povo apoiou o André Soares na última eleição. Eu suspeito que sim, né? E aí esse toma lá da cá que arregaça com o Brasil. Mas voltando ao assunto anterior, do vídeo anterior que eu falei de Eduardo Cunha, das dívidas das igrejas, né, perdoadas, essa relação ilícita, as igrejas, ao invés de pagarem impostos, tiveram impostos abatidos nas premiações dos pastores, né, que foi o que eu falei no vídeo anterior. Ela não começa com Michel Temer, ela vem do governo Dilma, ela vem do governo Lula, FHC, Fernando Collor de Mello. Veja só essa matéria. Dilma conta com aliança entre Edir Macedo e Valdemiro Santiago para a criação de novo imposto. Matéria do dia 28 de outubro de 2015, escrita por Tiago Chagas. A presidente Dilma Rousseff... Aliás, se vocês procurarem esse título, Dilma conta com aliança entre Edir Macedo e Valdemiro Santiago para a criação de novo imposto, vocês vão encontrar uma linda foto onde estará nela o Bispo G, da Igreja Renascer em Cristo, né, que até hoje não indenizou as famílias das vítimas da queda do prédio na Lins de Vasconcelos. Você vai ver ele aqui nessa foto. Entre outras figuras, você também vai encontrar o senhor Marcelo Crivella, atual prefeito do Rio de Janeiro, e sinto muito por vocês cariocas. A presidente Dilma Rousseff conseguiu um feito raro em sua luta para permanecer no poder e tentar reequilibrar as contas públicas. Pausa, né? Para reequilibrar as contas públicas, podia permitir que os evangélicos pagassem as dívidas deles. Correto? Ao invés de abater, de perdoar dívidas, poderia fazê-los pagar suas dívidas. Poderia injetar algum dinheiro nos cofres públicos que eles têm sobrando, que eles extorquem das pessoas, que esses pastores salafrários extorquem do povo. Já seria uma ótima forma, já seria muito dinheiro entrando. Então ela fez um feito raro. Uniu dois grupos de políticos ligados aos rivais, Bispo Edir Macedo e Apóstolo Valdemiro Santiago. Os interlocutores da presidente conseguiram juntar os parlamentares ligados a Macedo e Santiago em torno da proposta de recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF, com a promessa de isenção do imposto às transações realizadas pelas igrejas. Você brasileiro, que não é evangélico, você está dando a bunda para pagar um monstro de impostos que nós pagamos no Brasil. Desde o governo Lula, luta-se para trazer a CPMF de volta, que você deve lembrar bem, ela estava sempre ali presente no seu extrato. Agora, aí, obviamente, Dilma Rousseff não conseguiu. Agora, em 2016, ela voltou a falar sobre isso antes de sair, né? Acho que em fevereiro, foi vaiada. Não está fora da pauta e das ideias de Michel Temer o retorno da CPMF. Então se prepare, brasileiro, brasileira, porque você ainda vai ter que descascar um pouquinho mais aí para conseguir pagar o imposto sobre movimentação financeira. E nome de provisório, né? Provisório não sei aonde. Veja só, eles se uniram, os inimigos que vivem se estapeando por horário de TV, que vivem se atacando na troca de membros de igrejas. Não, aquele é do diabo, não, aqui que é de Deus, ali que é de Deus. Eles se uniram. Com que promessa? As igrejas estarão isentas do imposto nas suas transações. Você que vota em candidatos de igreja evangélica, você que elege deputados das inúmeras igrejas evangélicas, entende uma coisa, você faz isso contra si mesmo. E você evangélico que acha que isso não é problema e que ele vai ter que se ver com Deus, você perdeu completamente o freio, o eixo moral, a tua bússola moral está quebrada. Continuar. No encontro intermediado pelo senador Marcelo Crivella, isso foi ano passado, cara, outubro do ano passado.
E este ano eles estiveram do lado de Dilma Rousseff até terem uma proposta melhor, até terem mais chance de ter mais poder no governo Temer. Crivella foi grande aliado de Lula e grande aliado de Dilma. E agora eu vou te dizer o que todo mundo sempre fala. Estavam roubando o nariz do Lula e ele não sabia? Roubavam no nariz da Dilma para dinheiro desviado para abastecer campanhas desses dois e eles não sabiam? Seus parceiros, seus homens de confiança e eles não sabiam? E Marcelo Crivella? E Bispo Bulhões? E Carlos Rodrigues? Daqui a pouco eu falo dele. E o Edir Macedo? Pois bem. Intermediado pelo senador Marcelo Crivella entre a presidente Dilma Rousseff e diversas lideranças evangélicas, incluindo os pastores Samuel e Abner Ferreira da Assembleia de Deus Madureira, sempre eles, né? O deputado federal Francisco Floriano estava presente, que é do PR, sendo porta-voz do grupo de parlamentares ligados à Igreja Mundial do Poder de Deus. Pensa, né? Por que essas igrejas querem tantos parlamentares? Qual a preocupação? Atacar a espinha dorsal, onde as leis são feitas, onde eles podem ser pegos, onde eles podem ser presos, onde o império deles pode ruir. Eles estão imundiçando, apodrecendo o parlamento e a Câmara para poder crescer seus impérios. Crivella, que é bispo licenciado da Universal, exercia o papel de interlocutor da bancada do PRB que apoia a Dilma e abriga todos os parlamentares da denominação de Edir Macedo. PRB, Record e Universal são a mesma entidade, ok? Juridicamente não são, mas são. Veja só, aí tem um comentário aqui, né? Lauro Jardim, o jornalista do O Globo, comentou: os líderes das grandes igrejas evangélicas ainda não entenderam bem o porquê da aliança entre os dois rivais históricos, Bispo Macedo, da Universal do Reino de Deus, e Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, os grupos políticos dos dois que vivem as turras por tempo de programação na televisão aberta e outras questões nem tão teológicas, uniram-se ao governo pela aprovação da CPMF, desde que as igrejas fiquem isentas. Que lindo, né? Para concluir essa parte, eu ainda vou fazer mais duas. Uma em que eu vou falar exclusivamente do PRB, da Igreja Universal e da sua aproximação do governo Dilma, que eles pintaram e bordaram nesse país, nessa época. E uma última parte que eu vou falar, destacar trechos de um livro que pouca gente conhece. Mas antes disso, deixa eu ler aqui mais dois textos. Bispo Manuel Ferreira foi o grande articulador da aproximação de Dilma e dos evangélicos. Bispo Manuel Ferreira, para quem não sabe, é um dos líderes mais importantes das Assembleias de Deus. Homem também implicado em diversas acusações. O senador Marcelo Crivella, ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, aqui está ex-bispo, mas ele ainda é bispo licenciado. Também é um dos principais apoiadores da campanha de Dilma. Só que esse texto é justamente do período em que Dilma estava concorrendo ao seu segundo mandato. Muito querido pelo presidente Lula, Crivella só sabe elogiar a ex-terrorista, é como está escrito aqui, que é ex-terrorista mesmo. Com ela, o presidente Lula atingiu essa enorme popularidade. É uma mulher muito competente e estaria ao seu lado. Aí aqui comenta que Antony Garotinho, do PR, o garotinho que protagonizou cenas ridículas em 2016, como já tinha protagonizado antes com um tal jejum de protesto, que é do PR, da Igreja Mundial, junto com Manuel Ferreira e Marcelo Crivella, foram os articuladores da campanha de Dilma Rousseff. E aqui tem um comentário, né, que Dilma se uniu aos evangélicos prometendo rever projetos e não passar adiante projetos que promovessem o aborto ou a homossexualidade. E aí comenta-se na matéria que Lula em 2002 fez a mesma coisa, reunido com 500 pastores de diversas denominações. Isso aqui é importante lembrar, porque pouca gente sabe como que Lula chegou ao poder. Lula era um idiota e não conseguia se eleger. Aí, em 94,
Caio Fábio de Araújo Filho, o maior pilantra das igrejas evangélicas que se tem notícia, mas que gosta de usar o seu Vinde TV para apontar o dedo na cara de todo mundo enquanto ele esconde o próprio rabo, tinha um programa chamado Pare e Pense, e ali ele começou a promover o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi quem aproximou os evangélicos de Lula. E esta proximidade foi o que deu a Lula a popularidade e o espaço para vencer no seu primeiro mandato e também no segundo. As igrejas evangélicas estavam coladas ali. Por isso que você não cai nessa história não de estamos fartos desta corrupção e de sei lá mais o que. Estiveram com Lula durante o mensalão, estiveram com Dilma no começo do Petrolão, estavam com Dilma até agora, até que uma aliança mais sombria, mais nefasta e traiçoeira de Michel Temer lhes ofereceu mais oportunidades e mais poder, como eu falei num vídeo anterior. E aqui eu quero, para fechar, ler para vocês uma fala do bispo Carlos Rodrigues, e aí eu vou pendurar aqui para a nossa próxima mensagem. Aliás, do Carlos Rodrigues ainda não, perdão. Eu vou terminar ainda falando sobre o nosso amigo aqui, o Manuel Ferreira, das Assembleias de Deus. Veja só, Manuel Ferreira, Robson Rodovalho, para quem não sabe, o Robson Rodovalho é líder da Sara Nossa Terra, e o senador Marcelo Crivella reuniram uma multidão de 2.000 homens, mulheres e crianças das suas respectivas igrejas e outras 3 igrejas evangélicas em Brasília para um encontro. Isso durante a primeira campanha, o primeiro mandato de Dilma Rousseff. Dilma chegou para falar a esses evangélicos. Então você vê que esses caras aí, Manuel Ferreira, Robson Rodovalho e Crivella, reuniram esses evangélicos, lideranças e outras pessoas. Dilma chegou acompanhado do deputado Benedito Domingos do PP, partido do Paulo Maluf, citado no mensalão, esse Benedito Domingos. E aí Dilma meio que começou a pregar ali para aqueles evangélicos. Tem um comentário aqui, essa matéria antiga, que o Manuel Ferreira anunciou e o Robson Rodovalho anunciaram ali o seu apoio direto a Dilma. Aí engraçado que o Ferreira disse que em 2003 a mudança do artigo no Código Civil que colocava em risco as igrejas não prejudicou as igrejas porque Dilma interviu. Deixa eu explicar uma coisa. Eu trabalhava numa livraria evangélica na época da mudança do Código Civil. As igrejas evangélicas entraram em pânico. Começou a sair livro, começou a haver reuniões, começaram a haver palestras, porque a mudança no Código Civil tornava as coisas transparentes demais para as igrejas. E havia um pânico geral, e até se falava em perseguição. E aí o Manuel Ferreira disse que foi a Dilma que ajudou, que os evangélicos deveriam votar nela porque ela ajudou as igrejas. A matéria diz ainda: contudo, a memória de Ferreira parece andar fraca. Em 2003, Dilma era ministra de Minas e Energia. Não tinha nada a ver com o Código Civil. Quem fez a mudança foi a bancada evangélica. Quer dizer, duas observações aqui. Primeiro, a mentira descarada do Manuel Ferreira. 3 coisas. Segundo, como os evangélicos só pensam nos evangélicos. Se a Dilma ajudou a gente, então a gente vai votar nela. Como se o presidente, o governador, o prefeito, o deputado governasse para uma facção, para um grupelho, não interessa de quantos sejam. Aí quando os gays, a comunidade LGBT pede direitos, não, uma maioria não deve ser amordaçada por uma minoria. Malafaia adora dizer isso. Marco Feliciano adora dizer isso. E a mentira, a postura em si mesmada, egocêntrica dos evangélicos. E por último, como o Código Civil ameaçava os planos de poder e as transações obscuras das igrejas evangélicas, a bancada evangélica derrubou. Essa reunião de Dilma com os evangélicos terminou, pasmem,
com Dilma dizendo que queria fazer pelo Brasil o que Jesus fez ao multiplicar pães. Terminou, pasme, com Dilma citando João 10:10, que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Você que se derrete pela Dilma, que acha que ela é uma mulher valente, batalhadora, que lutou pela liberdade do Brasil. Agora não estou mais falando com evangélicos, estou falando com esse monte de moleque otário que comprou essa imagem de guerrilheira da Dilma, de batalhadora. Você é um otário, cara. Essa mulher se prostituiu com igrejas evangélicas, ela abriu a bunda para as igrejas, subiu em púlpito para pregar, para citar a Bíblia, para dizer que ela é Jesus, que ela vai trazer vida e vida e abundância para o Brasil. Olha o resultado do governo Dilma. Só não é esse resultado para as igrejas evangélicas. E você, jovem, que se deixa aliciar pelo PSOL, pelo PDT, pelo PCdoB, pelo PCO, pelo PT, você é apenas bucha de canhão, você é um idiota útil. E por trás da Dilma, por trás desses partidos, estão as igrejas evangélicas. Eu te digo uma coisa, hoje, o pessoal pode até falar contra políticos evangélicos, porque é minoria, como o PT antes. Hoje, PCdoB, PCO podem ter esse discursinho super marxista. Amanhã, quando eles chegarem no poder, quando eles estiverem perto do poder, eles vão negociar com os mesmos canalhas que estão rifando e consumindo o nosso Brasil. Ok? Pula para a próxima parte. Se você curtiu, deixa o teu like. Quiser me xingar, não xinga aqui não. Xinga por e-mail, tudo bem? Pode xingar, mas xinga no Novo Eon, ele tá aí na descrição. Se não se inscreveu ainda, se inscreva e não deixe de clicar no sininho aí para receber as notificações. E nós vamos para a continuação, para a parte 5 dessa série. Um recado para os evangélicos. Namastê.